Agora, abra a sua Bíblia para a nossa reflexão de hoje, lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4 ao 16. Eclesiastes 4, do 4 ao 16. Uma das novidades dos nossos tempos são as mídias sociais, tanto usadas por bilhões de pessoas ao redor do mundo, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. E aí, as redes sociais, elas impactaram e mudaram muito a forma como as pessoas se relacionavam antes delas. Eu lembro que quando chegou o Orkut, que foi o primeiríssimo aí no início dos anos 2000, disseram assim: não vai fazer não. Eu disse: Deus me livre, né? Negócio aí deve ser negócio de hacker, eu não quero nada com isso não. Mas aí o negócio foi se popularizando, né? Até que o Orkut, na sua época, se tornou a rede social mais popular. E aí depois foram surgindo outras redes que foram aproximando pessoas nos mais diversos lugares do mundo. Então, famílias foram formadas através das redes sociais, amigos foram formados, pessoas que não se viam ou tinham pouca oportunidade para se comunicar, passaram a se comunicar mais facilmente ou rapidamente com as redes sociais. Por outro lado, à medida que o negócio foi crescendo e tomando uma proporção cada vez maior, as redes sociais também foram responsáveis por um processo inverso, pelo distanciamento das pessoas umas das outras. Então, com o passar do tempo, os relacionamentos se tornaram cada vez mais virtuais, cada vez mais digitais e cada vez mais superficiais e rasos. Antigamente, a palavra amigo, ela tinha uma conotação bem específica. Não era todo mundo que você chamava de amigo. Eram só pessoas muito especiais e muito específicas. Hoje em dia, as pessoas têm milhares e milhares ou milhões de amigos nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas têm milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, mas sem, ao menos, muitas vezes ter se visto ou se conhecido. Um sociólogo da nossa época diz que os relacionamentos são muito fluidos, são muito líquidos. Hoje uma pessoa pode dizer que tem 500 mil, 1 milhão de amigos nas redes sociais e viver solitariamente na sua casa. Hoje a pessoa pode ter uma foto belíssima para postar na internet, que gera milhões de curtidas, ou que gera até milhares de reais, como reação, sem ter alguém próximo, de repente, com quem tenha que compartilhar, realmente aquilo que aconteceu naquela foto. E ainda mais hoje, que as redes sociais se tornaram um meio para ganhar dinheiro. Então, quanto mais amigos você tem, mais dinheiro você ganha nas redes sociais. E essa é uma dificuldade dos nossos tempos. Pessoas vivem no chamado, no amor, o período do amor, em que todo mundo se ama, todo mundo se gosta, o amor é livre. Mas é o período onde há menos companheirismo, menos relacionamentos, mais relacionamentos superficiais e rasos.
E aí nós vamos ver hoje que Salomão também observou algo parecido na sua época. Além das coisas que nós vimos no domingo passado, né, nas injustiças que há na vida, Salomão observou mais algumas coisas absurdas que podemos encontrar nesse mundo. E uma dessas coisas está relacionada ao modo como as pessoas se relacionam com quem está próximo delas. Salomão observou no seu tempo que as pessoas são, na grande maioria das vezes, solitárias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre o absurdo que é viver de forma solitária. Então acompanhe aí a leitura, Eclesiastes capítulo 4, do 4 ao 16, que diz assim: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados, à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava: para que estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Irmãos, todas essas situações que Salomão descreve aqui falam sobre relacionamentos na nossa vida, né? Em diversas áreas e em diversas situações. Então, primeiro, nos versículos aí de 4 a 6, ele observou que muito do trabalho no mundo é motivado pela inveja e pelo desejo de superar os outros, como ele diz aí no versículo 4. A realização surge de competição que existe entre as pessoas. E essa motivação, a inveja, o desejo de superar os outros, leva as pessoas a serem muitas vezes cruéis e desumanas umas com as outras. Nesse mundo, né, de competitividade em que nós vivemos, onde as pessoas sempre querem superar outras pessoas, o que resta, na verdade, é a crueldade, a desumanidade. E aí ele vai dizer que isso é um absurdo, né? Correr atrás do vento é uma grande inutilidade e não gera nada de substancial realmente para a nossa vida. Por outro lado, né, existem pessoas que observam essa realidade e dizem: não, eu não quero participar desse mundo competitivo, interesseiro, invejoso e desumano. Só que a reação dessa pessoa, como diz aí no versículo 15, é o extremo oposto.
é a completa preguiça. Não faz nada e acabam destruindo a si mesmos, consumindo aquilo que eles mesmos construíram. Então, Salomão mostra aí dois extremos, né? Um extremo onde relacionamentos e trabalho e comércio e lucro somente motivado pela inveja. E o outro extremo da pessoa não concorda com nada disso, mas a saída dela é a completa preguiça, né? É não fazer nada. E a realidade é que, assim como Salomão, hoje nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, onde há competição na escola, a competição no trabalho, a competição na vida, né? Se você quer conseguir um trabalho digno, você tem que participar da competição, né? E a competição é cada vez mais acirrada, né? Então, você tem que ter sido um bom aluno, você tem que ter tido boas notas, você tem que ter tido o melhor currículo, a melhor experiência. Você tem que passar por um ótimo exame de seleção, você tem que ser o melhor selecionado, você tem que ser o mais proativo, mais ativo, mais perspicaz, né, para conseguir algo na sua vida. E a realidade é que isso faz com que as pessoas sempre estejam insatisfeitas com o que têm, com o que é ou com o que fazem. E muitas vezes esse ambiente faz com que a inveja seja o principal estimulante das pessoas. Então muitas pessoas trabalham e crescem na vida simplesmente pelo desejo de superarem outras pessoas, de quererem atingir um padrão superior ao de outras pessoas. É o desejo de querer ser o melhor, o mais forte, ou o mais belo, ou o mais inteligente, ou o mais bem-sucedido, o mais popular ou o mais esperto. E eu não estou aqui dizendo necessariamente, né, que a competição da vida, ou que o desejo de querer ser bom ou melhor em alguma coisa é necessariamente ruim. Mas aqui estamos observando o ponto de vista de Salomão, que é quando isso se torna o objetivo da sua vida, né? É quando isso se torna o ponto central de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você é, do que você quer alcançar. E aí, como Salomão diz, é vaidade, é absurdo, é correr atrás do vento. Porque isso só traz frustração. Porque na realidade sempre há alguém mais esperto do que gente. Sempre há alguém mais próspero, ou mais carismático, ou mais inteligente, ou mais viajado. E por isso a inveja faz com que as pessoas guardem rancor das outras pessoas. Então, como esse desejo, essa satisfação nunca é alcançada, nunca é atingido, né? O que gera no coração das pessoas é rancor, é mágoa, por aqueles que são mais bem-sucedidos ou mais abençoados que nós, né? Então, por isso, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nos motiva no nosso trabalho, né? Com aquilo que nos leva, né, a querer prosperar no nosso trabalho. Se é realmente um desejo legítimo de crescimento, ou se é apenas um desejo cruel de querer ser mais do que alguém, de querer superar alguém, de querer chegar aonde ninguém jamais chegou. Do outro lado, existem também nos nossos tempos as pessoas que acham completamente inútil dedicar-se a essas coisas na vida, né? Acham a competitividade extrema algo dispensável, e a reação a isso é a abstenção de se esforçar no trabalho, de se dedicar, de ter alguma ambição na sua vida. E o que está por trás disso é a preguiça, né? Como Salomão mostra. E o preguiçoso, ele vai destruindo a sua própria vida, até que a miséria toma conta de tudo. Então, talvez o preguiçoso até construa, até ganhe algo na sua vida, mas a sua preguiça o leva a destruir aquilo que ele mesmo conquista. Então, às vezes, ele quer viver com o mínimo,
né, com o que ele julga ser essencial, e as coisas vão sendo consumidas. E aí, muitas vezes, o preguiçoso é aquele que quer ser mais esperto do que o que trabalha, porque ele quer comer, beber e viver sem que isso lhe demande esforço e dedicação. Mas tudo que consegue é um estilo de vida no qual os seus recursos vão sendo consumidos até que não tenha mais o que é necessário para sobreviver. E aí Salomão conhece muito bem isso, né? Porque no livro de Provérbios que ele escreveu, ele fala muito sobre a preguiça e fala muito contra a preguiça. E em Provérbios, Salomão vai mostrar que a preguiça é um estilo de vida tolo, né? É um estilo de vida insensato. E Paulo concorda com Salomão quando ele escreve aos Tessalonicenses de forma bem dura e diz, aquela pessoa que não quer trabalhar também não coma. Então, o preguiçoso que acha que quer ser mais esperto que todo mundo, na verdade, não deve comer. Passe fome. Se quiser comer, trabalhe. E assim Salomão, ele vai ensinar para a gente qual é o melhor caminho. Qual é o caminho do equilíbrio entre a preguiça extrema e a competitividade extrema. E ele vai dizer, é melhor você ter alguma coisa, você trabalhar para conquistar alguma coisa. E é melhor você ter um pouco, né, o necessário o suficiente com paz, do que não ter nada, ou ter muito, à custa de muita contenda e de uma vida sem paz e sem descanso. Então, a proposta de equilíbrio de Salomão é que a nossa vida não deve ser motivada sempre pela ideia de querer superar todas as pessoas do nosso redor, porque isso é frustrante, não traz nada de bom para a vida. Também não é ir para o oposto e viver na preguiça, sem ambição, sem plano para a vida, sem motivação, sem perspectiva de crescimento. Mas o equilíbrio é a busca daquilo que é bom, simples e necessário para a nossa vida. É o planejamento, o esforço, mais a satisfação, né, por aquilo que é necessário para a nossa vida. Ou seja, devemos estar satisfeitos com as oportunidades que Deus nos dá, com as bênçãos que Deus nos deu. Aproveitar aquilo que Deus nos dá ao máximo, crescer na medida do possível, não viver na preguiça e não se desesperar para ser aquela pessoa que é invejada por todos. E esse é o caminho que o cristão ele deve seguir. Quando nós falamos de relacionamentos, às vezes no mundo do trabalho, né, no mundo acadêmico, as pessoas são muito motivadas, né, por esse desejo de querer ser mais que os outros, de se superar, de superar todo mundo. Mas o cristão ele é muito pelo contrário. Ele é a pessoa que está sempre satisfeita, no pouco ou no muito ele está satisfeito com o que Deus dá. No pouco ou no muito ele tenta fazer o melhor com aquilo que Deus lhe deu, né? Sem se desesperar por mais e sem cair no extremo de dizer, não, então eu não vou fazer mais nada da minha vida. Então, a primeira lição que nós devemos aprender é que o trabalho motivado pela inveja é sem sentido. Mas o cristão que conhece a Deus, ele é satisfeito com o que tem, né? E aproveita as oportunidades que Deus lhe dá. Em seguida, né, Salomão ele observa uma outra situação. Um outro problema de relacionamento. Então há aquele que se relaciona com as pessoas apenas para poder superá-las, apenas para invejar o que elas têm. E há aquele que não se relaciona com ninguém. Que ele vai falar aí a partir do versículo 7. Uma situação absurda, completamente absurda que havia debaixo do sol, era um homem que trabalhava solitariamente.
Ele trabalhava incansavelmente, ele adquiria bens, ele era rico, mas ele não percebia que não tinha ninguém com quem repartir o que ganhava. O versículo 8 vai dizer aí, ele sequer se perguntava, para quem estou trabalhando tanto? Salomão, ele fala da pessoa aqui que transformou o trabalho no objetivo final da sua vida. Que o trabalho não é mais um meio, mas é o fim de todas as coisas. Então, e aí é um completo absurdo você trabalhar, você enriquecer, você prosperar, e você não dividir aquilo que você ganha com ninguém. Por um lado, talvez o texto aqui esteja falando de alguém que não tenha família, parentes ou herdeiros, que está só no mundo. Por outro lado, essa pessoa pode ser solitária, mas também é egoísta, porque tornou-se escravo de si mesmo, do seu próprio trabalho, e não repartia nada dos seus ganhos com ninguém. E aí Salomão vai dizer que isso também é um absurdo e só traz frustração. O trabalho egoísta, irmãos, pode trazer vários problemas. Quando você trabalha para si mesmo e apenas para os seus próprios interesses, e apenas para enriquecer a si mesmo, um dos problemas é que o trabalho passa a ser visto como um fim em si mesmo, como o objetivo maior da sua vida. Então você trabalha porque você trabalha. Você não trabalha porque quer passear, você não trabalha porque quer comprar alguma coisa, você não trabalha porque precisa comer, você não trabalha porque você precisa vestir, você trabalha porque trabalha. O trabalho justifica o próprio trabalho. Porque eu vou você hoje trabalhar. Por quê? Porque eu quero trabalhar. Então acaba sendo só isso na vida da pessoa. E aquilo que se alcança nunca é o suficiente, nunca satisfaz. Então o trabalho, quando é estabelecido como fim em si mesmo, nunca gera satisfação. A pessoa nunca está contente com aquilo que alcança. E por isso, ao invés de tirar proveito do trabalho, a pessoa se torna escravo dele. A Bíblia diz que Deus criou o homem e deu um trabalho ao homem. Mas na perspectiva dessas pessoas, parece que Deus criou o trabalho e deu o homem para o trabalho. Então está aí, viva para o trabalho. E aí, irmãos, no final de tudo, essa pessoa perde de vista o real propósito do trabalho, que é não a si mesmo, mas tem como ponto de vista o próximo. A Bíblia fala muito claramente sobre isso, que o propósito do trabalho não é a si mesmo, não é para si mesmo, mas é para o próximo. O lucro do trabalho não é para nós, mas para o outro. Paulo diz lá em Efésios que aquele que roubava, não roube mais. Então vai fazer o quê? Passe a trabalhar. Para quê? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Então veja que Paulo ele reajusta a perspectiva daquela pessoa que entendia o trabalho de forma completamente errada. Então, de um lado, está aquele que pensa que o trabalho é para enriquecer a si mesmo, para crescer e encher-se de bens. E aí Paulo vai ajustar a perspectiva e ensinar que, na realidade, o trabalho é para o próximo. É aquilo que nós temos, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos, os bens que nós temos, é para abençoar o próximo. Não é só para a gente, não é só a gente, mas é o outro. E aí, o santo remédio, pelo Ministério de Saúde da Vida Cristã, recomendado, para essa doença do trabalho e a vida solitária e egoísta, o remédio é a vida em comunidade. Então, o Salomão ele vai apresentar aí para a gente 4 ilustrações, mostrando sobre como é mais vantajoso a vida com amigos e em uma comunidade. Então, primeiro, versículo 9, ele vai dizer
que a recompensa quando você trabalha com amigos e acompanhado é maior. É melhor ter companhia, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Como nós costumamos dizer, duas cabeças pensam melhor que uma. Duas pessoas produzem mais do que uma. Duas mãos são melhores que quatro. Aliás, quatro mãos são melhores que duas. Há alguns anos eu estudando piano, e aí existem algumas peças de piano que são chamadas de peças a quatro mãos. E aí geralmente são partituras complicadíssimas e cheias de reviravoltas, e que não pode ser tocado por uma pessoa apenas. Necessariamente, essas peças chamadas de peças a quatro mãos foram escritas para serem tocadas apenas por duas pessoas. Então divide-se o piano lá, em uma metade e outra metade, e aí duas mãos tocam uma parte da peça e as outras duas mãos tocam a outra parte da peça. E o resultado, meus irmãos, são músicas maravilhosas e esplendorosas, que uma pessoa sozinha não tem quatro mãos para tocar. Da mesma forma, é um conjunto, é uma banda. Então você imagina, às vezes ali, alguém com um violão pode fazer muita coisa, mas quando você acrescenta ali um teclado, um contrabaixo, uma guitarra, um vocal, a coisa se torna muito mais bonita, muito mais organizada, muito mais proveitosa. Então sempre o trabalho com mais de uma pessoa, o trabalho em equipe, vai ser mais vantajoso do que o trabalho solitário. A segunda ilustração de Salomão é que em tempos de necessidade um pode ajudar o outro. Como ele diz aí no versículo 10, se um cair, o amigo ajuda a levantar-se. Então, naturalmente, o trabalho traz os seus momentos de dificuldade. Se nós pensarmos lá na época de Salomão, onde as pessoas viviam de plantação ou eram pastores de ovelhas e tinham que lidar com, às vezes, animais selvagens ou com o sol intenso, certamente a companhia de alguém para ajudar em momentos como esse era muito importante. A terceira ilustração de Salomão é que uma pessoa pode aquecer a outra. No versículo 11 ele vai dizer aí que se dois dormirem juntos podem ficar aquecidos, mas uma pessoa não se aquece. Provavelmente o texto também faz referência ao trabalho da época, principalmente em épocas de colheita, em que pessoas passavam o dia no campo, faziam a colheita do trigo, separavam ali a palha do trigo e eles não podiam ir para casa, porque o fruto da colheita estava ali. Então eles tinham que passar a noite ali pastorando, todo o trigo que foi colhido. E aí, geralmente, era momentos de festa. A gente vê isso acontecendo lá em Ruth. No final da colheita, no capítulo 3 de Ruth, foi uma grande festa e todo mundo dorme junto lá, para pastorar aquilo que foi colhido. E noites como essas poderiam ser muito frias e difíceis se você estivesse sozinho. É por isso que o texto vai dizer aí que duas pessoas podem aquecer-se, manter-se quentes e confortáveis. A quarta ilustração de Salomão é que duas pessoas podem defender-se melhor do que uma. A mesma história do trabalho na época. Então as pessoas passavam a noite lá pastorando o trigo, e aí poderia vir um ladrão, um assaltante, levar o fruto da colheita, e amigos juntos poderiam se reunir e resistir àquele ladrão. Como diz aí no versículo 12, uma pessoa pode ser vencida, pode ser derrotada, mas duas pessoas conseguem se defender melhor. Três, ainda mais. Por isso ele vai dizer aí, que um cordão com 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, quanto mais dobras tem uma corda, mais resistente é aquela corda. Então, você pode fazer em casa também o teste. Então, você pega um fio de barbante, você puxa assim e você tenta torar. Muito fácil. Aí você dá uma volta, depois dá outra volta. E aí vai se tornando cada vez mais resistente. Então, aquele fiozinho fininho, que às vezes pode ser um barbante de costurar roupa, ali com 3 ou 4 dobras, se torna uma peça de fio
bem mais resistente. Então, o alerta de Salomão quanto à inutilidade do trabalho solitário não se aplica somente ao mundo da economia, do trabalho, mas obviamente às outras áreas da vida humana, família, sociedade e igreja. E quais são as lições também para a gente? É que todas as conquistas, prazeres, luxo, dinheiro ou bens que nós podemos conquistar, irmãos, não valem de nada se não forem generosamente compartilhados com outras pessoas. Por isso nós fazemos campanha, nós pedimos oferta, nós fazemos missões, nós nos propomos a ajudar outras pessoas, porque nós entendemos esse princípio do que o nosso trabalho é para ajudar o próximo. Aquilo que Deus nos dá, o seu carro, a sua casa, a sua roupa, o seu dinheiro, o seu bem, é para ajudar outras pessoas, é para a vida em comunhão. Também aprendemos que ter amigos, famílias, cooperadores, companheiros é uma bênção de Deus. É a oportunidade, irmãos, de vivermos em comunidade, né, de termos uma família, de gerarmos filhos, de podermos nos casar, de termos irmãos, tios, parentes, e termos vizinhos, amigos, é uma graça que Deus deu. Né? Foi Deus que olhou lá para Adão no jardim do Éden e disse: não é bom que o homem esteja só. E deu para ele uma esposa. Então, nós devemos valorizar muito os amigos, os companheiros, a família que nós temos e que tem estado ao nosso lado em períodos de dificuldade. Da mesma forma na igreja. Deus não nos salvou para vivermos uma vida de fé solitária, mas uma vida de fé em comunidade. É isso que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. Mas muito cristão ainda tem dificuldade em entender isso. A Bíblia fala que a igreja é uma construção formada por várias partes, por vários tijolos. Não é só um. A Bíblia fala que a igreja é uma família. A Bíblia fala que a igreja é um corpo com várias partes, com pé, com mão, com cabeça. A Bíblia fala que a igreja é uma comunidade, que a igreja é uma cidade. Então, muitas vezes, sempre a Bíblia vai ressaltar que a igreja é uma comunidade. E, aliás, a própria palavra igreja remete à ideia de reunião e de comunidade. Então, o que envolve duas coisas. Primeiro, nós, sabendo isso, temos um compromisso com os nossos irmãos. Temos o dever de ajudar, de buscar, de estar próximo, de ser empático, de visitar, de procurar as pessoas, de preocupar-se legitimamente, verdadeiramente com elas, de se importar e encorajar os outros na sua caminhada cristã. A vida na igreja não é uma vida de chegar, senta no domingo, vai para casa, vem domingo de novo, senta, vai para casa. Irmãos, é uma vida de se relacionar com as pessoas, de buscar, de ir atrás das pessoas, de viver relacionamentos. Por outro lado, nós também aprendemos que nós temos que saber que temos uma família com quem nós podemos contar. Guardar na igreja problemas só para si, nunca procurar ajuda, nunca falar a ninguém, não confiar em ninguém, também não é uma atitude cristã. Muito crente acha que sim, né? Então, estou sofrendo aqui, vou me resguardar na minha dor, vou ajoelhar, fazer um jejum e orar aí durante uma semana e amém. Não, irmãos. Eu estou com a dificuldade, eu estou com um problema, procure alguém, procure um conselheiro, procure alguém que possa suportar a sua dor junto com você. É isso que Paulo fala em Gálatas, é isso que Paulo fala em Efésios, é isso que Paulo fala em Tessalonicenses, é isso que Tiago fala na sua carta, de levar os fardos uns dos outros.
Então, às vezes, a gente fica. Às vezes a gente é um pouquinho orgulhoso, né? A gente passa por um problema, a gente só espera, né? Eu vou só ver se o pastor vai adivinhar e vai me ligar essa semana. Né? E aí também não fala nada, né? E fica lá sentado esperando e não procura. Irmãos, a igreja é esse relacionamento de duas vias. Ao mesmo tempo que nós sabemos que nós precisamos procurar as pessoas, investir nas pessoas, nós precisamos saber também que nós podemos buscar as pessoas e pedir ajuda quando nós precisamos. E aí eu vou dizer uma coisa aos irmãos, nós temos falhado bastante nisso, né? Pense aí com você mesmo, para quantas pessoas da igreja aqui você ligou essa semana? Para quantas pessoas você perguntou, irmão, como é que está a sua semana? Como é que está a sua saúde? O que é que você tem passado? Para quantas pessoas você visitou na última semana? Você foi lá, você procurou, né? Às vezes a gente vive sempre naquele costume, né? Fulano faltou, vou avisar o pastor, né? Mas também não procura, não vai lá, né? Fulano precisa de visita, vou avisar o pastor, né? E aí fica só nessa dinâmica, né? Os irmãos avisam e ficam só arrumando trabalho para o pastor, né? E aí, irmãos, a igreja não é essa comunidade onde o pastor é o grande visitador de todo mundo. A igreja é uma comunidade onde as pessoas se relacionam independente de culto no domingo ou de atividade do pastor. E aí eu digo mais uma vez, nós temos falhado muito nisso. Nós precisamos mudar essa realidade na nossa igreja. Parece que nós ficamos muito dependentes dos programas, dos eventos, das reuniões aqui. Então, às vezes o culto acaba aqui, 10 minutos, essa frente aí já está toda vazia. Não tem mais ninguém, né? Você procura alguém para dar boa noite, todo mundo já correu. Então, claro, às vezes alguém mora mais longe, eu preciso sair mais cedo, eu tenho alguma dificuldade, alguma necessidade, precisa ir. Mas às vezes a gente não aproveita nem aqueles poucos minutos de conversa que a gente tem aqui na calçada. Então, nós precisamos mudar e virar a chave dessa situação na nossa igreja. E é para isso que tem tentado servir os pequenos grupos, né? Os grupos de crescimento, mas também, né, pouquíssimas pessoas da nossa igreja se envolvem. Sexta-feira nós tivemos uma reunião maravilhosa, a gente foi lá na casa do irmão Hélio, irmã Velúzia, a gente conversou, a gente pôde orar uns pelos outros, a gente ouviu os problemas que alguns de nós têm passado, oramos pela vida uns dos outros, né? Eu sei que o Wellington durante a semana tem ligado para Ivanilton, tem chamado ele para ir lá, tem conversado com ele, e isso, irmãos, precisa ser um negócio que contagia a igreja inteira, né? Aliás, né, só o fato de nós precisarmos ser motivados a estar no grupo de crescimento já aponta o problema da nossa igreja, né? De precisarmos de uma programação específica para a comunhão e o fortalecimento das amizades da nossa igreja. Então, devemos aprender que a vida solitária só traz frustração, mas que o cristão é essa vida em comunidade, todos os dias, independente de programação ou não. A terceira situação que Salomão apresenta é o caso do jovem sábio que se tornou rei. Salomão fala aí desse jovem que era pobre, era sábio, talvez saindo da prisão, né, substituiu no trono um rei já idoso e tolo, né, talvez tolo pela idade, estivesse, né, já caducando. E aquele jovem tornou-se, pela sua sabedoria, tornou-se popular, talvez tenha sido um bom rei, e muitas pessoas o seguiam. O texto diz aí no versículo 16, no 15, que o 16, aliás, que o número das pessoas que seguiam o jovem era incontável. Se tornou uma pessoa extremamente popular como rei. No entanto, a geração seguinte não se agradou dele e ele perdeu a sua popularidade. E aí Salomão vai dizer, mais uma vez, isso não faz sentido. Isso é um absurdo, é uma coisa completamente aleatória, né? É correr atrás do vento.
Isso é semelhante à história de José, lá no Egito. Homem pobre, mas sábio, subiu ao trono, né, quando Deus lhe deu a oportunidade, tornou-se governante do Egito, fez muita coisa pelo Egito. No entanto, depois de José, apareceu lá um novo faraó, que a Bíblia diz que não conheceu José, nem a sua história, e logo passou a escravizar os hebreus que viviam lá no Egito, né? Uma história aí parecida com a dos jovens citado aí por Salomão. E isso nos mostra, né, que as pessoas no seu dia a dia são inconstantes, que elas estão insatisfeitas, sempre querem algo novo, sempre querem uma novidade, né? E por isso, achar que a popularidade traz algo substancial também é tolice, né? Veja que no caso anterior, havia aquele tolo que achava que a vida solitária era boa, né? E aí Salomão vai dizer, não, isso é tolice. E aí o extremo oposto daquele que vive de forma solitária é a busca de coisas pela popularidade, né? E aí Salomão vai dizer, isso também é tolice. Basear a sua vida no número de pessoas que você conhece, né, o que dizem ser seus amigos, também é tolice, porque as pessoas são estáveis. Hoje você pode ter 1000 amigos, amanhã você tem nenhum, ou um, né? E isso acontece, né, o que nós vemos acontecer na nossa história, né? São os chamados agora influencers digitais, os políticos, os ricos, pessoas que são populares hoje e amanhã não tem com quem possam contar. Então, às vezes a pessoa lá cresce um pouquinho, ganha ali alguns milhares de seguidores nas redes sociais. Amanhã, daqui a um mês, um ano, ninguém mais se lembra quem foi. Às vezes um político cumpre um mandato seu ali 4 anos, pode até fazer um trabalho bom, mas daqui a mais 4 anos também ninguém já lembra, nem lembra mais quem foi. Esta semana eu estava assistindo ali o YouTube e aí vi alguns casos interessantes sobre isso. Tem aquele programa de TV chamado A Grande Família, né, e um dos personagens era o Beisola, chamado Beisola, eu esqueci o nome do ator. Que trabalhou muitos anos na Globo, fez muito trabalho, um excelente ator, mas no momento não tem nem onde morar. Passa necessidade e eu vi lá no YouTube ele pedindo ajuda para pagar as suas contas e fazer a feira do mês. Então uma pessoa que foi um ator global hoje não tem uma pataca, ninguém que o ajude. Também eu vi um caso, tem aquele filme famoso, né, Toy Story, e a música do filme também ficou muito famosa, né, e o intérprete que cantou a música aqui na versão do Brasil. Hoje esse intérprete ele tinha problema na vista, estava quase cego, né, foi muito popular na época da música, ganhou muito dinheiro, mas hoje não tinha quem o ajudasse na sua situação de saúde. Então são personalidades que foram muito populares, queridas um dia, mas que hoje poucos lembram quem são. Um pastor chamado Walter Kaiser, ele disse que o herói de hoje pode ser o imprestável de amanhã. Então por isso a nossa vida não deve ser baseada na popularidade, na quantidade de pessoas que nós achamos que nós conhecemos. Então, a grande lição, né, do texto inteiro é que viver, irmãos, sem amar verdadeiramente o próximo é uma vida que é sem sentido e é inútil, né? Não traz nada para a vida. Todos os 3 casos mostrados por Salomão são casos de solidão e de vida sem amor ao próximo. A gente viu o primeiro caso da pessoa que não ama o próximo, mas ama as coisas do próximo. Se tornam inimigos do próximo e querem superar o próximo. No segundo caso, vemos aqueles que são egoístas, que não repartem o que têm com o próximo, que não ajudam e nem buscam ajuda. No terceiro caso, há aqueles que acham
que o amor do próximo se mede pela popularidade, pela quantidade de pessoas ao seu redor e confundem a verdadeira amizade com popularidade. E nenhum desses três casos, né, é a vida cristã, nenhum desses três perspectivas de vida é suficiente para trazer alguma coisa substancial. Né? Mas aquilo que traz verdadeira substância para a vida do ser humano, né, é fazer como Cristo ordenou, amar o próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, como cristãos, não devemos temer a vida de solidão, nem a falta de amor, porque Cristo, quando nos resgatou, Ele nos resgatou para uma vida de comunhão. Um outro pastor disse que quando Cristo salva um homem, Ele não salva apenas dos seus pecados, mas salva também da sua solidão. Cristo nos traz para o meio de uma comunidade, Ele nos dá uma família, né? E essa família aqui, né, somos nós. E Cristo é o maior exemplo disso, né, de tudo isso que nós falamos. Ele, sendo dono do mundo, veio ao mundo como se não tivesse nada, né? Ele, tendo criado todas as pessoas no mundo, quando viveu neste mundo, ele foi abandonado por seus amigos. O texto fala lá nos evangelhos que no dia da sua crucificação ele esteve lá orando sozinho e os discípulos não estavam prontos para orar com ele. Quando ele foi preso, os 12 fugiram, ainda teve um que negou ele, que disse que nem conhecia ele. Lá na cruz ele olha para o céu e disse: Pai, por que o Senhor me abandonou? Cristo sentiu na sua pele, né, o mais profundo que alguém pode sentir em relação a estar só, porque ele sentiu-se abandonado até mesmo pelo próprio Pai, por Deus. Mas quando o ressurreto criou uma comunidade de pessoas que se amarão pela eternidade, que somos nós. Então, irmãos, como uma comunidade de gente salva por Deus, a gente precisa sempre estar junto, nunca viver em solidão, buscar uns aos outros, se importar, ligar, visitar, conversar, né? E nós nos amaremos pela eternidade. Então, estarei com vocês e vocês comigo, né? Nesse relacionamento de amizade, de comunhão, para sempre, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. É isso que nós estaremos juntos fazendo, desfrutando da companhia um do outro. Então estarei com o Júnior, com Leidiane, com o Anderson, com Leila, né, aproveitando e rindo e cantando juntos e se maravilhando ali com a companhia até o fim dos tempos. Então a grande exortação para nós é: creia em Cristo, né, em primeiro lugar. Chame pelo melhor amigo de todos. Se você hoje vive uma vida, né, de insatisfação em relação às pessoas ao seu próximo, né, um sentimento de solidão, creia em Cristo. É o melhor amigo de todos, jamais lhe abandonará. E em segundo lugar, ame ao próximo. Ame o próximo, a pessoa que está próxima de você. Ame aquele que lhe faz mal, ame o seu inimigo, ame a pessoa que quer perseguir você. E ame com tudo que você é, com tudo que você tem e com tudo que você pode fazer, em nome de Jesus. Então baixe sua cabeça, ore comigo, fale com Deus nesse momento. Se você tem sentido sua vida em solidão, em frustração, em amargura, converse com Deus, diga: Deus, eu estou sozinho, preciso de verdadeiros amigos ao meu lado. E ore para que nós sejamos uma igreja cada vez mais próxima uns dos outros. Ó Pai amado, santo, querido Deus, Deus poderoso, maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque pela morte do Teu Filho Jesus, hoje nós vivemos em uma comunidade, nós desfrutamos de companhias de pessoas maravilhosas,
que o Senhor separou para estarmos aqui juntos uns nos outros. Por isso nos ensina, Deus Pai, nos motiva e nos transforma, para que cada vez nós estejamos em comunhão e dedicados aos relacionamentos, ó Deus Pai, a se importar com os outros, a orar uns pelos outros, todos os dias. Ó Pai amado, se há também pessoas na nossa igreja que por algum motivo sentem-se só, desamparadas, angustiadas, Pai, não tem com quem compartilhar algo, Deus Pai, ilumina a vida dessa pessoa, quebranta também esse coração, Deus Pai, e direciona para algum amigo, para alguém próximo aqui na nossa igreja, com quem essa pessoa possa contar, Deus Pai, e compartilhar os problemas e dilemas que tem vivido. Deus Pai, nos ensina a sermos muito mais sensíveis ao nosso próximo, e também quebra, ó Deus Pai, nosso orgulho de não procurar a ajuda do nosso próximo. Deus querido, essa é a nossa oração. Se alguém aqui no nosso meio ainda não entregou a vida ao Teu Filho Jesus Cristo, Deus Pai, e precisa conhecer o melhor amigo de todos, toca na vida dessa pessoa também, transforma, Deus Pai, e restaura. Essa é a nossa oração, Deus querido, em nome de Jesus. Amém.